Vamos lá então? Precisa de atenção de todo mundo aí? Vamos lá? Está vendo os conceitos de orientação a objeto? E entre eles, nós estamos vendo o conceito de generalização, e especialização. E essa generalização e especialização leva em consideração que eu tenho determinados métodos que eu posso precisar sobrescrever. O que quer dizer sobrescrever? Né? Quer dizer que na classe base, ele vai ter uma forma de calcular alguma coisa, uma forma de executar alguma coisa, né? Mas que eu posso ter aqui, quando numa especialização, eu posso ter que mudar, né? Vamos considerar, por exemplo, se fosse de uma forma mais abstrata. Se eu levar em consideração que eu tenho uma classe que eu posso dizer que é animal, eu poderia dizer que o som emitido pelo animal pode mudar, tá? Se eu levar em consideração, por exemplo, que o animal, eu tenho uma especialização de animal, poderia levar em consideração, por exemplo, pássaro. O pássaro vai emitir um tipo de som, certo? Se eu levar em consideração, é um tipo de animal? Pássaro é um tipo de animal. Eu poderia considerar o felino. É um tipo de animal também? É. Mas eu posso ter. Ele vai fazer o mesmo som que um pássaro faz? Não. Certo? Então, eu posso levar em consideração que eu posso ter uma especialização de classe, e essa especialização de classe eu posso precisar alterar alguma coisa, certo? Um outro exemplo seria lá veículo. Se eu considerar que eu tenho veículo e levar em consideração, eu vou ter lá um carro, vou ter um Gol, ele tem um comportamento. Um tipo de combustível, vamos dizer, né? Se eu levar em consideração um caminhão, é igual a um carro? Não. Mas ele faz o papel de transportar de um lugar para o outro? Faz. Se eu levar em consideração que eu tenho um avião, ele vai ter o mesmo combustível que tem carro ou caminhão? Não. Então, essa sobrescrever métodos quer dizer que eu posso trabalhar com determinadas operações em que em uma classe base ou classe pai, ele é de um tipo. Mas quando eu vou especializar ele, ele vai ter um comportamento diferente. É razoável isso? Então, poderia dizer assim: eu vou levar em consideração um exemplo mais prático. Eu tenho lá o caso de um funcionário. Eu tenho um funcionário que só tem o salário base, ele tem um salário fixo. Eu posso dar uma gratificação para esse funcionário. Então, todos os funcionários da minha empresa podem ter gratificação. Beleza. Mas eu posso ter funcionário que tem uma gratificação porque ele é gerente. Ele tem um salário fixo, mas pelo fato dele ser um gerente, ele tem uma gratificação de gerência que é diferente. Então, ele vai ter um salário diferenciado em função disso, né? Ele vai ter o salário base como todo funcionário? Vai ter. Mas ele pode ser gerente por um período. Ele pode perder o cargo de gerente, certo? Pode entrar uma outra pessoa e ele volta para o cargo que ele estava, tá? Eu posso ter a função de um funcionário que trabalha numa área que tem periculosidade. O que que é periculosidade? Vamos pegar Itaipu. Itaipu tem a manutenção lá que faz a manutenção das turbinas.
Quem mexe com a manutenção das turbinas, ele tem um certo grau de periculosidade. Inclusive já aconteceu acidente com quem trabalha na usina e fatal, inclusive, certo? Por quê? Porque estourou uma peça, o funcionário estava lá dando manutenção e estourou em cima da pessoa e matou a pessoa, o funcionário. Tá? Esse funcionário ele vai ter um adicional, né? Porque ele trabalha num lugar que é perigoso, certo? Ele tem um certo grau de periculosidade. Quem trabalha num posto de gasolina, né? Ele ganha periculosidade. Por quê? Porque o fato dele trabalhar no posto tem um certo grau de periculosidade. É raro acontecer acidente em posto? É raro acontecer, mas ele tem um adicional em função disso, né? Tem gases que dos combustíveis e tudo mais, pode acontecer alguma explosão, pode acontecer algum tipo de acidente, pode ser fatal, né? Quando acontece isso, o cálculo do salário do funcionário que trabalha abastecendo, será que é o mesmo do caixa que está lá recebendo o dinheiro? Não, ele tem um grau maior de periculosidade, certo? Então, o que acontece? Nesses casos, se fosse calcular a folha de pagamento nos funcionários, dependendo do que fosse, eu posso levar em consideração que dependendo do cargo que ele tem, ele vai ganhar um pouco mais, e eu posso ter que fazer um cálculo diferente para aquele funcionário, diferente de um outro funcionário que eu tinha que não tem esse grau de periculosidade, por exemplo. Ou grau de gerência, porque ele tem uma responsabilidade maior, né? Ou pode ser vendedor, que é comissionado, também pode ganhar um salário diferenciado, certo? Então, são situações que a gente tem com relação a isso. E daí o que acontece? A gente vai criar o conceito de que eu vou sobrescrever métodos. E o que que é sobrescrever métodos? Então, vamos dizer assim, olha isso. O sobrescrever método significa que eu vou ter um método, por exemplo, uma classe Py, certo? E esse método, ele vai sofrer alteração, né? E como ele vai sofrer alteração, nós temos que entender como é que ele fica. Então, vamos dizer assim, eu vou ter uma classe funcionário, por exemplo, certo? Essa classe funcionário, ele herda da classe pessoa, né? Então, eu vou ter a classe pessoa, e da classe pessoa eu vou. Ixi, cá, deu cá. Então, vamos fazer ela mais para baixo, daí a gente leva para lá. Então, vem aqui, eu vou ter uma classe pessoa. Dentro dessa classe pessoa, nós estamos fazendo a classe pessoa da forma mais genérica, certo? Mas a ideia da classe pessoa seria que eu teria todos os atributos que contemplam uma pessoa, né? Eu estou colocando lá o nome, idade e sexo, né? Inclusive aqui eu tenho que usar tudo em minúsculo, né? Nome, idade e sexo, certo? Que vai ter os gets e sets, vai ter os outros atributos. Mas o correto é a classe pessoa, eu vou ter um RG, eu vou ter um CPF, eu vou ter uma data de nascimento, eu vou ter todas as informações que são comuns a todas as pessoas, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter, então, a classe pessoa, e baseado na classe pessoa, Vixe, tá difícil hoje, né? Tá. Então, gerei a classe pessoa. Com base na classe pessoa, então vamos dizer assim, eu vou criar, vai herdar, como é que a gente faz quando eu vou fazer uma herança? O que que eu tenho que usar? No diagrama. E esse triângulo vai ficar grudado em cima, vai ficar grudado embaixo? No meio.
Isso aí. Então, eu vou ter lá, vou herdar para uma classe funcionários. E da classe funcionários, eu vou ter situação de quê? Então, eu posso tratar aqui do funcionários. Eu vou ter, ele vai herdar aqui, tá? Funcionários, né? Mas eu posso ter, então, vamos dizer lá, o que que a gente pode definir aqui? Eu vou ter funcionário que tem, vamos dizer lá, chamado funcionário de apoio. O que é funcionário de apoio? Geralmente pessoas que trabalham na limpeza, na manutenção, na jardinagem e etc. E esse funcionário de apoio, então, é um funcionário que ele ganha gratificação lá da educação. É uma gratificação que não vai ter, vamos dizer lá, não vai recolher imposto. Não vou pagar INSS dessa parte do auxílio educação, não vou pagar imposto de renda, não vou pagar os tributos dessa maneira. Ele simplesmente vai ganhar um valor por dependente, né? Então, quando eu tenho lá funcionário de apoio, eu vou precisar do número de dependentes, né? E vou ter um cálculo de auxílio educação, certo? O que que teria no funcionário como um todo? Eu vou ter lá salário base, vou ter uma gratificação, eu vou ter que calcular o salário bruto, né? E vou ter que calcular salário líquido, certo? E eu vou ter descontos. Descontos de quê? De INSS, vou ter desconto de imposto de renda, eu vou ter contribuição sindical, se for o caso, né? Eu vou ter descontos que vão ser realizados. Isso tudo leva em consideração, todo funcionário tem que recolher isso? Todo funcionário tem que ter esses descontos. Vai ter cálculo do salário bruto? Todo vai ter. O funcionário de apoio vai ter? Também vai ter, né? Mas eu posso ter, então, um funcionário que é o gerente. E esse funcionário que é gerente, então, ele vai ter o quê? Fala. Funcionário de apoio tem flexibilidade de funcionários. Sim. Então, eu vou ter uma gratificação de gerência, certo? E nada mais. Mas o cálculo dele, ele vai ter que fazer a mesma operação que eu faço no cálculo do salário bruto, eu vou ter que fazer aqui, certo? Só que o cálculo do salário bruto dele é diferente do cálculo do salário bruto do funcionário como um todo, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter aqui, vou ter um cálculo diferente neste caso, certo? Então, vamos dizer que seja isso aqui. Então, eu vou ter novamente uma herança aqui. Essa herança vai simbolizar que do funcionário eu herdo para gerente e do funcionário eu herdo para apoio, algo assim, certo? Então, o que ocorre? Eu vou ter a situação de que eu vou estar herdando isso e eu vou precisar, neste caso em particular, eu vou ter um cálculo de salário bruto aqui diferenciado, né? Por quê? Porque eu vou precisar calcular o salário bruto aqui novamente, porque o cálculo do salário bruto aqui, ele é até igual ao que teria no cálculo do salário bruto funcionário. Eu vou ter o salário base mais uma gratificação. Só que, no caso do gerente, eu vou ter uma gratificação de chefia, que é um valor a mais que ele vai receber, certo? E esse valor a mais que ele vai receber, eu tenho que calcular ele de alguma forma, né? E a essa situação de fazer esse cálculo aqui, que a gente chama de sobrescrever métodos, né? Vamos entender isso na prática, né? Então, o calque
do salário bruto, aqui no caso, ele vai receber o valor que ele tinha no cálculo do funcionário, mas eu vou acrescentar a gratificação de gerência, certo? O funcionário comum vai receber gratificação de gerência? Não, não vai receber gratificação de gerência, certo? Então, quando eu tenho essa situação de que eu preciso calcular de forma diferente uma das operações, eu vou ter, então, conceito de sobrescrever método, certo? Significa o quê? Eu vou ter na classe funcionário, vamos dizer lá, vamos ter a classe pessoa. Da classe pessoa, ele vai herdar para a classe funcionários. E da classe funcionários, ele vai gerar o apoio e vai gerar o gerente. Mas, neste caso, eu vou ter a instância da classe funcionários? Será que eu teria que ter a instância da classe funcionários? Ou o fato que ele herdou para apoio gerente significa que eu não vou ter instância da classe funcionário? Hum? Eu posso ter a instância da classe funcionário, posso ter instância da classe apoio, posso ter instância da classe gerente, certo? Então, o que acontece? Como é que a gente vai tratar? Vamos definir as classes, então. Se eu tenho a classe pessoa, na classe pessoa, então a gente definiu que eu vou ter lá, opa, nome, idade e sexo. Aí vem na classe funcionário, nós vamos ter o quê? Vamos ter o salário base, vamos ter a gratificação, eu vou ter um desconto de INSS, que é 10%, eu vou ter um desconto de IR, né? Vamos pegar o desconto de IR da tabela hoje do governo. É, qual desconto do imposto de renda hoje? Ixi, até R$ 5.000 é isento, certo? De 5.001 até 7.350, cadê? Aqui é um desconto por dependente, dedução por dependente, caso tenha, né? Cadê a tabela toda? Aqui, ó. Vixe. Acho que não tá certo essa, né? Tá um pouco desatualizado. Hã? Sim, nós estamos em 26, né? Acho que já. Uma coisa diferente.
E, ó, é parecida com aquela mesmo. Tá, então vamos considerar que seja essa tabela aqui, ó, certo? Até 2.428 isento, não tenho alíquota, né? 2.428,81 até 2.826,65, 7,5%, com dedução de 182,16 por dependente. De 2.826,66 até 3.751,05, 15%, com 394,15 de dedução. De 3.751,06 até 4.664,68, 22,5%, com 675,40 de dedução. E acima de 4.664,68, 27,5%, com 908,73 de dedução. Né? Tudo bem? Vamos considerar que essa seja a nossa alíquota. Cadê? Aqui. Esses aqui seriam os nossos valores do desconto de imposto de renda. Tá? Ok? E eu vou ter a situação de que, com isso, eu vou ter um valor de imposto de renda, né? Que é o IR, INSS, né? E aí eu tenho um cálculo do salário bruto. Como é que é o cálculo do salário bruto que eu vou precisar ter? Ele vai ter que retornar o salário base mais gratificação, não é isso? Eu vou ter que ter o cálculo do salário líquido. O que que é o cálculo do salário líquido? É o salário bruto, então é o calque do salário bruto menos impostos. Então, aqui eu vou ter que calcular os descontos. Os descontos vão ser o quê? O INSS mais o IR, certo? E o salário líquido seria o bruto menos os descontos, ok? Vou colocar aqui como sendo calque, então, em vez de ser calque desconto. E aqui, então, calque descontos. Isso aqui tudo vai ser função, certo? Então, eu vou colocar aqui como sendo dessa maneira, porque ele vai retornar um valor. Aqui eu vou utilizar cálculo e aqui também eu vou utilizar o cálculo, ok? Tá claro, hein? Tá. Vejam, vamos entender assim. Aqui nós estamos falando do funcionário. Aí eu vou ter o apoio gerente. Eu vou colocar ele embaixo aqui para a gente entender o que que vai acontecer, certo? No apoio, o que que vai acontecer? Eu preciso que calcule o auxílio educação. Então, aqui eu vou ter o número de dependentes. Ah, mas o número de dependentes não poderia estar no funcionário? Pois é, mas porque todo mundo pode ter, né? Independente de ele ser um funcionário normal, ser apoio ou ser gerente. Mesmo gerente pode ter dependentes, não pode? Então, na realidade, aqui eu posso ter um número de dependentes, pode ser um atributo que é do funcionário, certo? Mas ele vai fazer diferença, aí eu não preciso ter aqui no apoio, certo? Mas eu preciso ter o calque, auxílio, educação. O cálculo do auxílio educação vai ser o quê? Não,
Só, vamos dizer assim, eu tenho um funcionário que é do financeiro. Ele é gerente? Não, funcionário normal. Eu tenho um auxiliar de escritório, que emite nota, por exemplo. Ele tem cargo de gerência? Não. Ele é cargo de apoio? Não. Ele emite nota, certo? Quem é apoio? Quem vai estar como apoio aqui vão ser os funcionários, que são da limpeza, que geralmente tem um grau de instrução menor, vão ser o jardineiro, né? Vai ser o pessoal que tem menor grau de instrução, né? Pode ser da manutenção, aí depende que tipo de manutenção, certo? Mas seria mais ou menos esse pessoal que tem um grau de instrução, vamos dizer, do ensino fundamental. Aí esses ganham auxílio educação, certo? Então, se eu tiver um funcionário aqui, ele emite nota, ele tem um salário melhor, ele tem um grau de instrução melhor, vai ganhar um valor maior. Então, o auxílio educação só é dado a funcionários que realmente tenham. Então, neste caso, eu vou calcular o auxílio educação. E aqui, para mim, calcular o desconto, INSS é baseado em quem? O salário bruto. E o imposto de renda? Então, o que acontece é o seguinte: o auxílio educação vai somar o salário bruto, mas ele tem descontos? Não. O auxílio educação não é para ser tributado. Ele vai dar um certo valor, vamos dizer lá, R$ 60 por dependente. Mas ele tem um limite. Não é assim, porque se fosse, não tivesse limite, as famílias iam ter, vou ter 10 filhos, vou ganhar R$ 60 por dependente. Vira comércio, certo? Então é limitado a 5 dependentes, certo? Então vai ganhar um certo valor. Vamos dizer, R$ 60, R$ 80, eu vou ter um valor que eu vou ganhar por dependente, se for da classe apoio, certo? Então, vai se calcular o auxílio educação, mas como ele não entra nos descontos, onde que a gente vai colocar esse auxílio educação? Eu vou ter que recalcular o cálculo do salário líquido, porque no cálculo do salário líquido é que vai acrescentar o auxílio educação. Faz sentido? Aí eu vou ter o gerente. O gerente, o que que acontece? O gerente é o cara que vai ganhar, vai ter uma gratificação de gerência. Ele vai receber ali uma gratificação de gerência. Por quê? Porque ele tem mais responsabilidade sobre o cargo dele. E daí o que que vai acontecer? Neste caso em particular, eu vou ter que calcular quem? Vai entrar no salário bruto. Então, o cálculo salário bruto, eu vou precisar sobrescrever ele, certo? E aqui sim vai acontecer a modificação, tá certo? Deu para entender essa parte? Alguma dúvida? Então vamos fazer o seguinte. Vocês vão me implementar essa parte até aqui, considerando o funcionário, sem o apoio, sem o gerente, certo? Assim, tipo, quantos minutos vocês precisam? 30 minutos. Aqui, ao vivo e a cores. Eu posso mudar, a gente pode fazer, vocês fazem em casa e me tragam amanhã. Eu acho que era melhor fazer já. O que vocês acham?
Vamos mudar então a conversa. Se vocês me fizerem agora no computador, eu deixo fazer no computador. Se não, vocês me tragam no papel amanhã. Hã? O imposto de renda tem que fazer. É. Aqui também pode ser CALC, né? CALC INSS, CALC IR. Ok? Pode ser? Vamos fazer hoje ou vamos fazer amanhã? Já, né? Tá bom. Vou fechar a videoaula por enquanto, depois a gente volta.